E gravando. Hoje, boa noite, galera. Hoje é aula de resolução. E os problemas foram esses aqui. Quem tiver algum problema específico que quiser que eu fale, fiquem à vontade. Ahn, Hoje, para variar, eu vou começar pela letra A, que eu acho que é o problema mais fácil. Então vamos lá, vou ser bem direto. Eu vou ler todos os problemas, então talvez demore um pouco mais. Mas é importante que vocês entendam o problema para saber o que vocês estão resolvendo. Então, se não entenderem o problema, peçam para eu explicar de novo. E é, eu vou mandar aqui, se alguém quiser acompanhar, né? Tipo, é sempre bom. Inclusive, quem não tá no grupo pode entrar também, né? Tá a tempo ainda. É, leiam os problemas junto comigo, né? Tentem entender e tentem entender a solução. Se não entenderem, pergunta. Dito isso, vamos para a primeira questão. Ai, muito texto, meu Deus. Inversão de gravidade. Besteira, besteira. Beleza. Tem N colunas de cubos de brinquedos na caixa e estão dispostas em linha. A esma coluna tem AI cubos. Então é tipo isso aqui. Uma caixa que tem 3 cubos, 2 cubos, 1 cubo, 2 cubos. Assim. Inicialmente a gravidade puxa os cubos para baixo, mas ele altera a gravidade e ele puxa os cubos para o lado direito. Então, estava assim antes, aí ele vai puxando os cubos para a direita, assim, empurrando. Dada a configuração inicial dos cubos, ele quer saber a quantidade de cubos em cada uma das N colunas depois da troca. Então, toda essa historinha aqui, que ele dá no problema de cubo e gravidade e não sei o quê, é apenas um pretexto. Tá? Se vocês repararem bem, o que acontece quando essa gravidade vira? O maior cara, tipo, o maior cara vai ficar no final, porque não tem ninguém para parar ele. Então, tipo, esse cara com 3 caixas aqui, ele vai pro final. Então, tipo, essa caixa de cima que voa, essa aqui já tem uma lá, ela não vai, e essa aqui já tem uma, ela vai. Tipo, explicando melhor, né? Se tu tem uma posição. Cadê meu lápis? Que não tá funcionando. Peraí, gente. Meu lápis parou de funcionar. Coisa boa. Tá, tudo bem. Voltou. Então, digamos que eu tenho uma caixa aqui, né? O que eu tô querendo afirmar, né? Você tem aqui vários cubos numa coluna. É, E aqui tem outras coisas e outras coisas. Todas as caixas que não tem ninguém na frente deles vão bater lá do outro lado. Beleza? Foi mal, galera. Voltei. É, Pequeno imprevisto aqui. Bom, todas as caixas dessa primeira aqui, que não tem ninguém para parar elas, vão lá pro final. Então, isso aqui vai. Se tivesse mais um aqui, por exemplo, iria lá pro final. E o que isso significa na prática? Que o maior valor que tiver de caixas numa coluna vai parar no final. E aí o segundo maior vai parar no penúltimo. Porque não vai ter ninguém para parar eles, né? Então, dito isso, é, esse problema é basicamente ordenar o array, como você percebe aqui pelo input. Tipo, o elemento maior vai parar lá no final, o segundo elemento vai parar aqui, esse aqui vai parar aqui, e esse aqui vai parar aqui. Então é basicamente tu ordenar o array, beleza? Ah, talvez você tenha que pensar um pouquinho para perceber isso, mas quando você pensa por uns 5 minutos olhando, você percebe que é só o maior indo para o final. E eu já falei sobre ordenação e como faz, mas eu vou falar de novo, que não faz mal. É, Sorte, exatamente. E eu expliquei o sorte lá passada, hein? E nas todas as aulas antes dela também. E é basicamente, para nosso deleite, em C++, é só... Eita, que hoje eu tô bem. Calma aí, gente. Fechei isso.
Dá um zoom. Fecha isso, fecha isso. Então, basicamente, vou ler aqui o array. Tem um array, né, um vector, tá? Para você ordenar, é só chamar a função sort. Você passa o começo do array e o final do array. Lembra que eu expliquei na aula passada, que isso aqui é uma referência, ou ponteiro para o começo do array, e isso aqui é uma referência para o final do array. E lembrem que referência barra ponteiro significa uma posição de memória. Então, importante. E aí você ordena e é só printar o array. É assim. Sim? Acho que é assim. E aí printa uma quebra de link. É isso. Eu não vou nem testar não, porque não é possível que eu não saiba ordenar um array. Ah, então todo mundo entendeu? As caixas maiores vão pro final e as caixas menores ficam no começo. E é só ordenar o array, beleza? Foi melhor no caso 1. Coisa boa. Foi que eu fiz errado. Não printei nada. Por quê? Ué, ué. O que aconteceu, gente? Ah, tem que printar o X. Coisa boa. É, lembrem de sempre testar o código de vocês antes de enviar, viu? Não sejam como eu. É importante. É bem comum esse WA aqui. Obrigado, Débora. Ok, acontece. Bom, a B e a C a gente já fez, mas... a gente já fez, então... Mas essa D é bem parecida com a B, então vai ser bem útil pra gente. Vamos lá. O verão indiano é o momento bonito do ano. Ai, meu Deus. Uma garota está caminhando na floresta pegando um buquê de flores. Ela é exigente. Ela não pega uma folha se ela corresponder à cor e à espécie da árvore de uma das folhas que ela já tem. Descubra quantas folhas ela pegou. Então, qual que é a parada? Ela vai andando na floresta, ela acha, tipo, uma flor que tem, tipo, o nome e a espécie. Ele vai aqui, Burnt Yellow, aí Maple Red. Só que, quando ela acha outra flor que tem o mesmo nome e a mesma espécie, ahn, ela não quer. Então, ela só quer espécies únicas, resumindo. Então, basicamente, a gente quer quantos pares únicos existem nesse array aqui. Considerando que o par é primeiro nome e segundo nome. Resumindo é isso. Por exemplo, nesse caso aqui, todos os três são iguais, os pares. Então, só tem um distinto. Reparem que se só o primeiro for igual, tipo, tá de boa. O problema é quando os dois são iguais. Beleza? Então, como é que a gente resolve isso? Deixa eu ver aqui. Eu vou fazer isso com Unique, que eu ensinei na aula passada. Próxima aula eu vou ensinar sobre set, que é a solução mais comum. Mas por enquanto vamos ao Unique. Então a gente deu um inteiro n, que é a quantidade de flores. E a gente vai ter um vetor aqui. Então, beleza. A gente vai ter um vetor em que cada posição do vetor é um par de duas strings. Lembra que eu falei de par na aula passada. Um par, como o nome sugere, é uma estrutura que guarda dois valores. Nesse caso, primeiro nome e segundo nome. Então vai ser bem útil pra gente. Então, vamos lá. Uma dicasinha para quem tá usando par é que o par ele sempre pode ser quebrado em dois valores quando você está mexendo com ele. Então, por exemplo, aqui, né? Quando eu vou fazer o for each num array de par, ao invés de eu acessar tipo par e aqui dentro eu fazer par.first, eu posso no próprio
aqui, eu coloco um alto e eu coloco, tipo, nome 1 e nome 2. Isso funciona, tipo, ele já pega os dois pares. O primeiro elemento do par, string, e o segundo elemento do par, que também é um string, aqui. Isso funciona. E aí, eu posso, por exemplo, ler esses dois nomes, porque eu peguei os valores dele por referência. Então, eu posso ler. Tá. E agora a gente quer usar unique. Lembrem do que eu falei do unique. Primeiro você ordena. Você ordena ele. Depois você chama. Calma aí. Deixa eu fazer logo tudo, senão eu vou me enrolar. Aí eu vou explicando. E isso aqui. Vamos por partes. Primeiro você ordena um array, porque o unique precisa que o array esteja ordenado. Depois você chama unique, passando novamente o começo e o final do array. O unique, ele vai retornar um ponteiro ou referência para a primeira posição que não está com elemento único. Então, qual que é a parada, né? Se você tem esse array aqui, oak yellow, oak yellow e oak yellow, o que o... Ah, não. O que eu fiz? O que o unique vai fazer? Ele vai pegar esse array aqui e ele vai retornar um ponteiro para cá, beleza? Que é a primeira posição que começa a ter elementos duplicados, certo? O array é isso tudo aqui. Eu coloquei na vertical. Beleza? Tendo essa posição, a gente pode apagar tudo para frente, porque tudo para frente está duplicado. Então, daqui para frente está duplicado. E a gente pode só apagar. E agora a gente printa o tamanho do array, porque a gente só deixou elementos únicos no array. E vai funcionar. E eu vou enviar sem testar de novo, porque hoje eu tô corajoso. Vamos ver se agora passa. Mas beleza, deu de entender a ideia, gente? A gente quer os nomes, a gente quer os pares de nomes únicos. Então a gente lê o array e dá um unique. E o unique remove elementos duplicados e deixa só os únicos. Beleza? Lá vai ele de novo, coisa boa. Foi que eu errei agora. Ah, meu Deus do céu. Eu passei o biguinho aqui no erase. Coisa boa. Tem que passar o final, gente. No erase, você passa a posição que a partir daqui eu quero apagar até onde eu quero apagar. Então, aqui nesse caso, eu quero apagar do leste, que é a primeira posição que está duplicado, até o final. Porque está tudo duplicado até o final. Ai, ai. Pronto. Agora vai funcionar. Com fé em Deus. Alguma dúvida, gente? Nesse unique? Para quem conhece 7, opa, passou. Conhece 7, eu vou apresentar 7 na aula de quinta, mas essa é basicamente a aplicação básica de 7 também. 7 é um estudo de dados que mantém só elementos únicos. Novidades em breve. Posso. Unique é uma função que recebe um array que está ordenado, certo? No mesmo formato do sort. Ele recebe um array que está ordenado e ele retorna um ponteiro para a primeira posição que começa a ter duplicados. Deixa eu explicar isso de forma melhor, né? Então vamos pensar com números, beleza? Então imagina que tu tem um array assim, né? 1, 2, 2, 3, 3, 3. O que o unique faz? Ele pega os elementos únicos e joga para o começo do array. 3. E os elementos duplicados, ele coloca aqui no final. 1, 2, 3, por exemplo. A ordem que está no final, ele é meio que aleatória. E ele retorna um ponteiro para cá, que é a primeira posição que começa a ter elementos duplicados. Tipo, ele cria um array de elementos únicos aqui e deixa lixo aqui no final do array, que são os elementos duplicados. E aí, para corrigir isso, a gente usa o erase, apagando a partir dessa posição até o final.
Quando a gente apaga isso, o que sobra pra gente é esse array, só com os elementos únicos. Deu de entender? A, estru- a estrutura é igual do sort. Um ponteiro pro começo e um ponteiro pro final. É a sintaxe que eu tava falando. Beleza. Isso é unique. Ahn, sim. Para ele funcionar, tu tem que garantir que esse array A aqui que tu tá passando tá ordenado. Senão ele não funciona. Não é que ele não funciona, é que o comportamento dele é aleatório. Tipo, ele se baseia no fato que tá ordenado o array. Então, se não tiver, ele pode fazer alguma coisa, mas não garante que vai ficar só os elementos únicos. Ele pode fazer alguma merda, entendeu? Então, garanta que ele tá ordenado. Ahn, Próximo. Fizemos a D. Ah, a gente já fez. Se alguém tiver alguma dúvida, mas aí a questão dos parênteses, ela é bem importante vocês saberem, tá? Porque ela cai em entrevista. E também porque é importante para vocês terem conhecimento, que é o mais importante. Vamos pra cá. A F eu já fiz também, não? Fiz. Fiz em sala. É o da fila. Vamos pra G, então. Se alguém tiver alguma dúvida nas questões que a gente fez em sala, pode falar que eu posso repetir também. Tá, vamos lá. Beber uma água. Tá, vamos lá. Fim letivo está próximo, a professora quer se despedir da turma. Ela decidiu preparar um presente para seus N alunos e dar a cada um deles um quebra-cabeça. Beleza. Besteira. Aí, beleza. O vendedor disse à professora que tem M quebra-cabeças na loja, mas eles podem diferir em dificuldade e tamanho. Aí, especificamente, o primeiro quebra-cabeça tem F1 peças, o segundo tem F2 peças, assim por diante. Aí, beleza. A professora não quer desapontar as crianças. Então, a diferença entre o número de peças e seus presentes deve ser a menor possível. É que ele explica, né? A o número de peças no maior quebra-cabeça e B o número de peças no menor quebra-cabeça. Ela quer escolher N quebra-cabeças, tais que A menos B seja o mínimo possível. Tá, então, resumindo. É, Peraí, vamos lá. Resumindo. Tu tem um conjunto de quebra-cabeças possíveis de ser pegado e... Aqui. Eu quero pegar quatro. Então, eu quero pegar quatro desses. Então, vamos escolher quatro aleatórios aqui. Digamos que é 5, 12, 10 e 10. Pegou esses quatro, aí o que que rola agora? Tu olha o maior e o menor, e subtrai eles. 12 menos 5 igual a 7. Então a diferença entre o maior e o menor deu 7. Ela quer que tu minimize essa diferença. Então tu quer escolher N elementos de tal forma que a diferença entre o mínimo e o máximo seja o menor possível, né? Então, o ideal seria que todos eles fossem iguais. Tipo assim. Porque aí, né, tipo, todos sendo iguais, a diferença entre o maior e o menor é zero. Mas, como vocês podem reparar aqui no nosso array, ahn, nem sempre isso é possível. Tá. Então, qual que é a ideia para resolver esse problema? É o que eu pergunto para vocês. Para quem não fez a questão ainda, que ideia vocês usariam para resolver esse problema? Tipo, a diferença entre o maior elemento. Tipo, outra forma de pensar é que, você tem que escolher N elementos aqui e tem que ser o mínimo, né? Alguém tem alguma ideia? Alguém que não fez a questão, hein? Que tem gente que fez a questão. Alguém? Alguém não entendeu a questão? Claro. É, Caso de teste é esse aqui. Tu tem um quebra-cabeça de tamanho 10, 12, 10, 7, 5, 22. Então, é esse aqui. 10, 12, 10, 7, 5, 22. Tu tem que pegar quatro deles. Beleza? Tem que escolher quatro desses caras aqui.
Alguma ideia? Semelhante à última. Que último? Qual foi a última que a gente fez? Minha memória é meio curta. Com sorte. Entendi. Tá, então vamos ordenar isso aí. Vamos tentar ir por esse sorte. Deixa eu fechar umas abas aqui. 5. Aí é. O array vira 5, 7, 10, 10, 12, 22. Então esse é o teu array novo. Como que a gente resolve o problema agora? A gente tem que escolher 4 deles, certo? Como a gente continuaria a partir daqui? Ah, Então, por exemplo, se eu escolher o 5 e o 22, daria 22 menos 5, dá 17. Está meio ruim, né? Qual é a melhor forma de escolher aqui? Hum? Hum? Boa ideia? Diga. Pega os mais ao centro. Tá. Então, fala tipo assim. Pega esses mais ao centro, estaria 5. É, aqui funcionou. Mas imagina que o array tá assim, né? 5, 7, 10, 10, 15, 22. Pegar os mais ao centro não funciona muito bem, porque seria melhor pegar esses caras aqui, junto com esse do canto, né? Que é 10 menos 5, 5. É, funcionaria melhor. É, tenta pensar em. Beleza, a gente ordenou, né? Então, a nossa ideia é que a gente sempre pega elementos adjacentes, certo? Não faz sentido a gente ficar pulando elementos. Concorda comigo? Tipo, por que que eu pegaria, tipo, o 7, o 10 e o 22? Isso não faz sentido nenhum. Então, a gente sempre pega elementos adjacentes no array, certo? Então, aí que tá, né? Tipo, imagina que eu tô testando. Agora que a gente sabe que a gente vai pegar só elementos adjacentes, é, alguém pode pensar: ah, eu faço um for. Tipo, por exemplo, eu começo nessa primeira posição. Aí eu faço um for indo daqui até aqui, que é o de tamanho 4. Aí eu pra cá, eu faço um for indo daqui até aqui. E aí eu meio que testo todas as opções possíveis, ahn, considerando que eu só vou pegar elementos adjacentes, certo? Faz sentido isso? Faz sentido isso, gente? Se eu vou pegar elementos adjacentes, porque não faz sentido, eu posso ir testando, né? Faz sentido, gente? Ou viajei? Então, vai. Mas qual que é a observação legal? Quando a gente vai testar esse array, desse aqui e esse aqui, o que que importa para o nosso problema? A e B. O que que a gente quer? Hum, hum? Eu realmente preciso olhar para todos os elementos? Ou não? Exato. Eu só preciso olhar para o primeiro e para o último. Porque eles vão ser o menor e o maior. E aí, quando eu vou olhar esse outro array aqui, eu olho o menor e o maior. O menor e o maior. Ah, isso é só um for. Cada iteração do for, eu olho para dois elementos. Isso não dá TLE. Bem melhor do que eu fazer um for. Tipo, um for vai daqui até aqui, aí depois eu faço outro for indo daqui até aqui,
Isso da TLE, porque é quadrático. Muito boa observação do Gustavo, que é da TLE. É isso aí, tá ficando com olho bom. Se tu fizer isso, vai rodar vários for, cada um começando em uma posição diferente, a complexidade é quadrática. Porque para cada posição, é, tu vai rodar dois for, né? Quer dizer, para cada posição tu vai rodar um for. Então, para cada posição n, tu vai rodar outro for de tamanho n. E isso é n ao quadrado, a complexidade. Mas nesse caso aqui que a gente só roda um for, e em cada for a gente olha só dois elementos, qual é a complexidade? A de n, que é só um for. Beleza? Então vamos codar, que é o que importa. Pega aqui. Então eu vou ler o inteiro n e o inteiro n. Inteiro n, inteiro n. Todo mundo entendeu a ideia da questão? O Gustavo, deixa eu entender. Por que que a gente não vai fazer um for? E por que que só importa olhar o primeiro e o último? De boa, né? Então, como que a gente fala isso? Primeiro a gente tem uma array de tamanho m, que são todos os quebra-cabeças possíveis, beleza? A gente ordena esses quebra-cabeças em quebra-cabeças e aí a gente vai testar cada posição, né? Como eu tinha dito antes. Isso aqui vai ser interessante. Bom, vamos lá. Tem que tomar cuidado com esse for aqui. Por quê? A gente tá, por exemplo, a gente começa aqui e a gente testa esse array que vai daqui até, opa, que vai daqui até aqui. Aí quando tá na segunda posição, esse array vai daqui até aqui. Aí quando tá na terceira posição, esse array vai daqui até aqui. Só que quando chega aqui, esse está passando do tamanho do array. Então nem pode ter um array começando aqui, porque não tem n elementos aqui. E a gente tem que ter n elementos no array. Ele fala na questão. Tu tem que pegar n quebra-cabeças por menino. Beleza? Então nesse for tem que tomar cuidado que é. Isso aqui vai. Eu acho que é isso. Então, enquanto tu consegue pular sem extrapolar o índice do array. Beleza? É, E aí, para cada posição, a gente calcula a diferença. Qual é a diferença? A diferença é a diferença entre o maior, que vai ser 1 mais n menos 1, eu acho, e a posição que a gente está agora. Então, veja bem. Para cada posição inicial, eu testo o array de tamanho n no final. Nesse caso aqui, vai ser aqui. Beleza? E aí, eu subtraio o maior do menor e vejo a diferença. Eu vou ter uma resposta aqui que é. O que eu quero mesmo, gente? Eu quero a menor diferença possível, tá? Então a resposta vai ser o mínimo. Então vamos dizer que a resposta começa com infinito. Uma coisa que vocês podem fazer. Droga. É assim. É isso mesmo. Então, beleza. Eu quero o valor infinito. Em C++ você pode usar isso aqui, que é um valor que retorna o maior valor possível para um inteiro. Tomem cuidado que se vocês somarem 1 nisso aqui dá overflow. Então não somem 1 nisso aqui, por favor. Se vocês somarem 1, só 1, está overflow. Porque esse aqui retorna o máximo para um inteiro. Tipo, o máximo mesmo. Então não somem 1, por favor. Tá. Então, por que que a gente quer colocar o infinito nessa resposta? Porque. Sim. Então, a gente calcula a diferença para cada array possível e a gente atualiza a resposta para ela ser o mínimo entre o que a gente já tem e a diferença. É por isso que a gente colocou o infinito no começo. Porque a primeira resposta
ela vai substituir o que tinha antes sempre, que tinha infinito antes, é impossível ser maior. E aí é só printar a resposta. Deu de entender, gente, essa implementação aqui? Esse negócio de saltar no array talvez seja meio chatinho, mas é basicamente, considerando um array de tamanho n, a gente pulou n posições. Tem que botar menos um, porque, por exemplo, se vocês repararem aqui, é 0, 1, 2, 3, 4, 5. Então, se vocês repararem aqui, começando na posição 0, a gente vai até a posição 3. Então, é 0 mais n menos 1. N aqui é 4. Isso que vai dar igual a 3. Beleza? Então, para chegar nesse array de tamanho 4, tem que subtrair 1, porque senão a gente ia parar aqui e ia dar merda. Beleza? Só um detalhezinho na implementação que às vezes. Agora, isso aqui tá certo. I mais n menor ou igual a m. Deixa eu ver aqui. 3, deixa eu ver aqui. 2 mais 4 menos 1. 3 mais 4, 7. 3. Tá certo isso, gente? Não sei se tá certo, não. Deve estar. Confia. Eu vou testar esse aqui, né? Porque eu já tô mandando muito código sem testar. Explicando de novo, eu expliquei isso na aula passada, mas eu vou explicar de novo. Você consegue fazer o seu código rodar lendo a entrada de um arquivo. Nesse caso, eu criei o arquivo imp, que é para ser input. E para fazer isso, é só executar setinha não, qual é o nome? Menor que, e o nome do arquivo que vai ter entrada. E aí ele funciona, naturalmente. E deu sim, então deve estar certo. Tem um overflow não, será? Acho que não. E essa foi a G. Deu de entender a ideia, gente? O problema e a implementação? De boa? Passou. De boa, passa pro próximo. Nossa, tem muito problema. Talvez tenha colocado demais. Talvez. Lá vamos nós. Nossa, isso daqui é chatinho. É... Bom, esse aqui eu vou ter que explicar. Beleza. Eu posso continuar, né, gente? Se tiverem dúvida em alguma questão que passou, podem mandar mensagem. Então vamos lá. Esse cara tá jogando um jogo de um string S de comprimento N. Primeiro, ela só tem caracteres latinos, que é de A até Z. Aí, como que funciona o jogo? Em um turno, ele escolhe dois inteiros, dois índices da string, tal que eles são iguais e não são asterisco. Acho que não. Acho que não. Eu acho que é só. Boa pergunta. Mas acho que vai ter só a letra aqui, tá? E também não importa, não. Tá de boa, tá de boa. Ah, sim, o jogo. Beleza. Como é que funciona o jogo? Você pega duas letras iguais, que não são asterisco, e transforma todo mundo entre elas em asterisco. Beleza? Então, por exemplo, vamos dizer esse aqui. Ahn, como que funciona? Você tem essa string é, LLM, LLM. Eu posso pegar todo mundo, que, por exemplo, escolher esses dois índices aqui, que os dois têm a mesma letra, e aí eu transformo todo mundo entre eles em asterisco, né? Assim. Para todo cara que está entre eles. Beleza?
Ok. Pera aí. Se não existir tal IJ, então o jogo termina. Caso contrário, define SI igual a asterisco e SJ igual a asterisco. Ah, ok. Então, depois que a gente faz essa operação, que é pegar dois índices e coisar em asterisco, a gente coloca asterisco no IJ também. E aqui funcionaria também, porque dois caras juntos, a gente toca assim. Beleza? Não sei nem mais como resolve isso. Deixa eu pensar um pouco. É, Olha esse caso aqui. Então, resumindo, gente. No jogo, você pode pegar duas posições que têm a mesma letra, e aí você transforma todo mundo em asterisco. Beleza? E o que você quer é transformar a string inteira em asterisco no final do jogo. Beleza? Olha esse outro exemplo aqui. E, beleza. O que que você pode pensar em fazer aqui? Ah, eu vou pegar o B e transformar em asterisco. Beleza. Deixa eu. Tá, isso não vai ficar meio feio. B, Y, E, B, Y, E. Perdão pela letra. Eu pego o B, transformo todo mundo em asterisco. Só que qual que é o BO? Quando eu transformo todo mundo em asterisco, não tem mais ninguém igual para eu conseguir transformar. Então não deu ruim. Beleza? Uhum. Então vamos pensar em alguns exemplos aqui. Deu de entender o jogo, galera? A questão? Como funciona? Tem que deixar em loop? Como assim? Foi alguma coisa que eu tinha falado antes? É, caso não exista aqui. Se não existir IJ, o jogo termina. Não, ele quer. Foi mal, eu tinha que ter explicado isso. Ele quer saber se no final você consegue transformar todo mundo em asterisco. Se você conseguir, você printa yes. Se você não conseguir, você imprime no. Então, se no final ainda existir um IJ com letra, ou alguma posição com letra, você printa no, né? Você não consegue fazer mais nada. E se você conseguir, você printa yes. Entendeu? Vários casos de teste enquanto tivesse IJ. Não sei se eu entendi. Não, mas não. Ah, tá, tá, tá. Eu tenho que ler o problema de novo, gente. Eu não tô entendendo, não. Calma aí. Você escolhe um par IJ em que eles são iguais, são diferentes de asterisco. E. Ah, ok. E todo mundo entre eles é asterisco. Tá, entendi. Tá, gente, foi mal. Expliquei errado. Perdão, 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 perdão. Agora eu entendi o problema. Então, digamos que você tem isso aqui, né? ABA. Você não consegue ahn, transformar esses dois caras e fazer tipo asterisco, asterisco, asterisco. Porque esse cara no meio não é asterisco. Você só conseguiria fazer se primeiro você transformar esses dois em asterisco e depois você transforma esses dois em asterisco. Porque. Deixa eu explicar melhor, né? Primeiro transformou esses dois caras em asterisco porque é, não tem ninguém entre eles. Então a regra é que para todos os caras entre eles tem que ser asterisco, mas como não tem ninguém, então tá valendo. Ah,
E agora, para esses caras, você consegue transformar eles. Por quê? Todo mundo entre eles é asterisco. Aí você coloca asterisco nesse cara e asterisco nesse cara. E aí você resolveu o problema. Então, qual que é o BO? Você só consegue transformar duas letras se todo mundo entre elas virou asterisco já. Beleza? Ah, por isso que eu coloquei esse problema, agora que eu lembrei. Ah, tá. Então, por exemplo, vamos voltar para esse cara aqui, talvez eu tenha explicado errado. Ah, é, opa, meu Deus. Escrever. Você tem L, L, M, L, L, M. Então, qual que é a parada? Por exemplo, esse M e esse M, você só consegue resolver quando tudo dentro dele estiver resolvido. Então, qual que é a parada? Primeiro, você tem que resolver os caras adjacentes. Se dois caras são adjacentes e iguais, aí eles viram asterisco, né? Agora que esses caras viraram asterisco, eu posso juntar esses dois, porque todo mundo dentro deles viraram asterisco. Então aqui virar asterisco, 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 asterisco. E esses dois caras, como são adjacentes, também eu posso dar ali neles, beleza? É, então reparem numa ideia para resolver esse problema. Lembrem, lembrem do parêntese, da ideia dos parênteses lá do que, né? Quando todo parêntese que abre tem que ter um que fecha correspondente a ele, para a sequência ser balanceada. E reparem que aqui é a mesma coisa. Ahn, mas, por exemplo, quando eu coloco A e B, você colocou um A e aí apareceu um B. Esse B não fecha com esse A. Então isso está inválido. Só que quando eu coloco um A e outro A, aí ele fecha, tá? Só que quando eu coloco tipo A, B, B, A, esse B vai fechar com esse B, então eu posso eliminar eles. E aí esse A fecha com esse A. Então é aquela mesma ideia de pilha, gente. É, aparece uma letra, eu coloco ela na pilha, que é como se estivesse abrindo um parêntese nela. Aí aparece outra letra, eu coloco ela na pilha, que é como se estivesse abrindo uma coisa, abrindo um parêntese nela. E reparem que quando essa letra aparece de novo, aí eu posso fechar, beleza? Só que se aparece uma letra diferente. Meu Deus, eu apaguei demais, né? Então, imagine outro exemplo aqui, né? Se aparece outra letra do que está no topo da pilha, eu tenho que adicionar ela na pilha também, para eu tentar fechar ela e depois fechar essa, beleza? Então, essa é a ideia da questão. Tipo, a gente pensa meio que numa pilha, a gente coloca a letra na pilha. Se eu não consigo fechar essa letra, eu coloco ela na pilha também, para tentar fechar ela com outro cara. Aí eu fecho, isso vira asterisco, esse B vira asterisco também, e esse A vira asterisco também. Ok? Talvez essa questão seja meio confusa. Mas essa é a ideia, gente. Tipo, é meio que usar a ideia dos parênteses balanceados para modelar ela. É a mesma ideia, mas é só um pouquinho diferente do tradicional. Deu de entender essa questão maluca? Talvez eu tenha explicado meio mal. Eu lembrei agora como resolver ela. Eu não estava lembrando. Alguma dúvida? Posso resolver no código? De boa? Ahn, tá. Então, qual que é a nossa ideia? É, primeiro, se a letra que a gente está agora é igual ao topo da pilha, aí a gente fecha ela. Então é como se, né? Como se, né? Você coloca o A ou B, quando aparece esse B, eu já transformasse ele em asterisco, certo? E aí o topo da pilha vira esse cara. E aí quando aparece o A, eu fecho ele também, entendeu?
Então, é a ideia da pilha. Tipo, o último cara que apareceu é o cara que eu vou fechar primeiro. É por isso que a ideia, por isso que a gente usa pilha. Lembrem que na pilha o primeiro que entra é o último, o último que entra é o primeiro que sai. Então, o último cara que entrou é o primeiro cara que eu vou ter que fechar. Fazer virar asterisco, beleza? Porque ele vira asterisco, é o cara que veio antes dele vira asterisco. Com esse outro cara aqui. E se isso não funcionar, quer dizer que não dá, beleza? E vamos codar. Tá gravado, se alguém quiser rever depois. Ah, é uma questão um pouco chatinha de pensar. Mas é legalzinho. E é pra mostrar que, às vezes, as ideias estão meio escondidas no código. Deu um inteiro N e lê um string S. Então, vamos lá. Vamos fazer assim. É, explicando. Beleza, a gente leu N, leu S. E a gente vai usar uma pilha para ver a última letra que chegou. E a gente vai tentar fechar essa letra. Se a gente não conseguir fechar a letra, ah, se a gente não conseguir fechar a letra, a gente adiciona a pilha. Então vamos lá. A gente está no caractere C. Se a pilha. Opa. Se a pilha estiver vazia ou. É, ou, meu Deus, não sei escrever. Ou o topo da pilha for diferente do que está entrando agora, coloca na pilha. A gente não conseguiu fechar esse cara. Caso contrário, eu tiro da pilha. E deu certo se no final das contas a pilha tá vazia. Então, se a pilha estiver vazia, é porque deu certo. Então, eu printo sim. Se a pilha não tá vazia, eu printo não. Opa. É, eu acho que é isso. Ah, são vários casos de teste. Então, calma aí. Tá. Vários casos de teste, em cada caso de teste, eu faço esse algoritmo, que é, recapitulando, cada cara que chega, se a pilha tá vazia ou não dá de fechar. Se não dá de fechar o cara, eu coloco ele na pilha e tento fechar ele com outro cara. Se der, deu bom. E é isso. Vamos testar, né? Porque não vamos confiar muito em mim, não, que hoje eu tô. No, yes, yes, no, no, yes. Passou uns casos de teste aqui. Vamos ver se passa em todos. Sempre que vocês verem algo que, tipo, o último cara que entrou vai ser o primeiro a sair, lembrem de pilha. Tentem pensar numa ideia com pilha, né? Porque é algo que implementa isso. Passou, legal. Ah, eu vi algumas outras soluções. Teve gente que usou fila, mas eu não cheguei a me aprofundar muito. Mas deixa eu entender essa ideia, gente, da pilha. É, na aula de quinta, eu expliquei um pouco sobre a ideia dos parênteses. Então, se alguém ficou em dúvida, é bom rever essa parte dos parênteses, que inclusive é bem importante, que é a ideia de como balancear, como saber se um string de parênteses é balanceado. Balanceada quer dizer que abre e fecha os parênteses e estão certos, como uma expressão matemática, beleza? Alguma dúvida? Posso continuar? Alguma questão que alguém quer perguntar? Talvez essa tenha sido meio cabreira, mas vai melhorar. Eu acho que essa aqui é mais fácil. Ou não, ou não. Talvez. Tá, qualquer dúvida, pergunta. Você tem N bastões e você quer modificar eles para que eles tenham o mesmo comprimento.
E você pode tanto alongar quanto encurtar cada bastão. E ambas as operações custam X, onde X é a diferença entre o novo e o comprimento original. Tá, então, por exemplo, nesse caso aqui, né? Vamos lá. Vamos arrumar um espaço aqui pra gente. Resumindo, você tem um array e você quer que todos os números tenham o mesmo valor. Então, digamos que você escolhe, sei lá, o 1 como o valor que você quer mudar. Então, todo mundo vai ter que virar 1. Então, o 1 continua 1, esse 2 vai ter que subtrair 1. Então, ele vai gastar 1, que 2 menos 1 igual a 1, ele teve que descer 1. Esse 2 também vai ter que... Opa, foi mal, gente. Isso aqui. 1. Esse é os 2, a mesma coisa. Vai ter que gastar 1. Esse 3 vai ter que descer 2, mas vai ser 1 também. O 5 vai ter que descer 4. Então, a gente gastou 2 mais 2 mais 8. 8 operações para transformar esse array para todos virarem 1. Então, teve que subtrair um desse, 2 desse e 4 desse. Então, a gente quer escolher um elemento, um valor, tal que essa subtração seja mínima. Beleza? Alguém tem alguma ideia de como fazer isso? Alguma sugestão? Hum? Hum? Posso. É, Vamos explicar com bastões mesmo. Tu tem vários bastões e cada bastão tem um comprimento, né? Um array de bastões, certo? E tu quer que todos os bastões tenham o mesmo tamanho, beleza? Então tu vai definir um tamanho e vai todo mundo ir para esse tamanho, certo? Ah, Só que tem um custo para modificar o tamanho de um bastão, né? Então, digamos que o teu bastão... Ficou meio estranho. Digamos que tinha um bastão inicialmente com tamanho 5. E aí você quer levar ele para 3. Então, essa operação custa 2. E digamos que você tinha um bastão que inicialmente custava 1, que inicialmente tinha tamanho 1. E agora ele vai ter 3. Isso também custa 2. Então, tu vai escolher um valor que vai ser, tipo, todos os bastões vão virar desse tamanho. E aí você quer calcular, tipo, escolher um valor que seja o mínimo. Tipo, você tem que mexer o mínimo possível nos bastões. Deu de entender? Talvez eu tenha ficado meio mal. Mas é simples. É só escolha um valor que minimize o quanto você tem que alterar o tamanho dos bastões. Faz sentido? Ou repete de novo? Harry? Câmbio. Tá, entendeu? Entendeu? Tá, beleza, beleza. Então, alguma ideia de como resolver isso? Alguma sugestão? Algum teorema ou chute de como resolver? Aqui. Média, beleza. É, Bom, uma coisa. Participante. É, Então, a média é uma ideia boa, só que a parada é que não pode ser um número real. Tem que ser um número inteiro. Porque não tem como o bastão ficar de tamanho 2,5. Ele sempre tem que ficar um tamanho inteiro. Mas a ideia da média é boa, vamos pensar nisso. Então aqui eu tenho 2, 3, 1, 5, 2. Beleza? A média aqui dá 5, 10, 13 dividido por 5 dá 2. Beleza? 5.
É, isso aqui mesmo. Ahn, aí, quanto que ficaria? Ficaria um. Bom, deixa eu escrever o array aqui de novo, né? 2, 3, 1, 5, 2. Então, todo mundo tem que virar 2. Então, vamos lá. Isso aqui vai ser 0, 0, não custa nada. Eu mexer isso aqui para 2, porque ele já é 2. O 3 tem que descer 1. O 1 vai ter que subir 1. E esse cara tem que descer 3. Então, a resposta deu 5. Eu imagino que seja... dá 5. Então, a média deu certo nesse caso. Mas eu vou propor aqui um exemplo de um caso aqui. Digamos que é 1, 2, 2, 2 e 15. Beleza? Então, nesse caso aqui, a gente vai pegar a média, que daria 22 dividido por 5, que dá 4. Dá 4, alguma coisa, mas vamos arredondar para 4. Então, sendo 4, a gente vai gastar 3, 2, 2, 2, e do 15 para o 4 é 11. Então, seria tipo 5, 7, 9, 20. Então, a gente gastou 20 aqui, usando a média. Só que, se tu reparar bem, tem muitos caras que são 2 aqui. Então, se a gente definisse que a gente vai pro 2, quanto que ficaria isso? Ficaria 1, 0, 0, 0, e do 15 pro 2 dá 13. Então, daria 14, que é bem menos do que 20. Então, por a gente, tipo, definir no 2, esses caras não tiveram que se mexer. E aí o custo diminuiu muito. E, por exemplo, esse cara é, teve que mexer só um. Deu de entender, calma. Tipo, a média é uma ideia boa, mas não funcionou porque, às vezes, um valor muito grande pode jogar a média lá pra cima. E aí, tipo, muitos caras vão ter que ir até lá, sendo que quanto mais caros tem que se mexer, mais custa. Que explicaçãozinha, hein? Mas tudo bem. Acho que deu de entender. Então, a gente começa a perceber que, ah, às vezes, é, na média, o valor vai muito para cima e aí são movimentos desnecessários. Vamos tentar pensar um pouquinho melhor aqui. Então, bom, primeiro, eu vou propor uma ideia que não é nada original, mas vamos ordenar o array primeiro. Então, digamos que eu tenho um array, sei lá, assim, 3, 3, 5, 7, 8. Uma coisa assim, beleza? A gente ordenou o array. Ahn, Vamos lá. Digamos que eu escolho 0. 0 aqui. Todo mundo tem que virar 0. Reparem que todo mundo vai ter que se mexer pra cá, né? Tipo, vai ter que todo mundo andar pra direita. Aí vai ser 1, mais 2, mais 2, mais 3, mais 3, mais 5, mais 7, mais 8. Tipo, todo mundo teve que, né, gastar isso tudo. Ah, quando eu coloco pra ser 1, o, o valor que eu quero, esse cara não teve que se mexer. Mas esse cara teve que mexer 1, mexer 1, mexer 2, mexer 2, mexer 4, mexer 6, mexer 7. Então, melhorou, mas ainda não tá tão bom. Só que reparem, por exemplo, sei lá, vou colocar no final, 9. É o mesmo problema. Todo mundo vai ter que se mexer e ir até o final. Aqui, 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 aqui. Então, se eu quiser minimizar a quantidade de movimentos, onde eu tenho que colocar esse valor? Tipo, para nem todo mundo precisar se mexer e o movimento ser mínimo. Alguma ideia? Dado que se eu colocar nos extremos,
todo mundo vai ter que se deslocar até os extremos. Alguma ideia de onde eu coloco esse valor para eles irem? É, é uma boa ideia. Ahn, então, se você tem. Então, qualquer parada. Quando você, sei lá, coloca bem aqui no meio, reparem que esses caras vão, esses caras vão, e esses caras ficam parados. Mas reparem que no meio, esse cara se mexe pouco, esse cara se mexe pouco, e quanto mais eu ando para para esquerda, mais esse cara anda. Mas como tá no meio, isso meio que é minimizado, a distância que ele anda. Ah, por quê? É porque tá no meio. Então, tipo, se estivesse no extremo, ele teria que andar bem mais, né? Esse cara aqui. Então, essa é a ideia. Ahn, então é isso, gente. A ideia é usar mediano. Talvez eu não tenha conseguido explicar tão bem. Mas a ideia é que para cada elemento ele vai somar isso aqui, né? Essa diferença do elemento X que você colocou. E quando você coloca no meio, muitos caras vão somar pouco, né? Reparem nisso. Então, por esses caras não terem que se deslocar, tipo, nessa soma, né, a mediana compensa. Talvez a minha explicação não esteja das melhores, mas confiem na mediana. Ahn, e para quem não sabe, a mediana, ela vem da estatística, né? E aí é basicamente num hall, que, para nossa sorte, hall é simplesmente um coisa ordenado, no nosso caso, um array ordenado. Então a gente já tem o hall. É o elemento do meio. Ah, nesse caso, eu imagino que seja o elemento do meio, e se for par ou ímpar, eu nunca lembro, a gente pode arredondar para baixo. Então acho que tá de boa. Basicamente pega o elemento do meio e todo mundo vai para ele, beleza? É, talvez eu devesse ter preparado uma explicação mais detalhada do porquê é a mediana, mas tudo bem. Eu vou pensar em alguma coisa até o final da aula. E a implementação é basicamente a parte chata é encontrar a mediana, mas na verdade isso nem é chato. Deixa eu pegar aqui. É basicamente a mesma coisa, ler um array, ler um array, ordena, como sempre. Mediana é o elemento do meio. Então, se o meu array tem tamanho n, eu imagino que ela esteja em n sobre 2, né? Por exemplo, se eu tenho 1, 2, 2, 3, a mediana vai estar em 2. Faz sentido. Ou, se for de tamanho ímpar, ela vai estar em 2. É, tá certo. Se for ímpar, a mediana é só um elemento. Se for par, eu posso escolher o elemento de baixo da mediana. Acho que isso funciona. Então, é o elemento que está na posição n sobre 2, bem no meio do array. Eu acho que a mediana é aqui. Eu acho. Se não passar, a gente testa em outro lugar. E aí, escolhendo a mediana, para cada cara, a gente soma a diferença entre ele e a mediana. Ah, acho que talvez não tenha explicado isso, mas a ABS é uma função de C++ que retorna o valor absoluto disso aqui. Então, né, para calcular a diferença, você subtrai e aí pega o módulo ABS. E aí printa a resposta. Eu sinto que eu estou esquecendo alguma coisa nesse código. Mediana de n sobre 2. Talvez eu tenha que testar as duas medianas. Não sei.
Acho que não. Acho que não faz diferença. Ah, então, vamos testar, ver se a mediana funciona. Na verdade, tem que testar primeiro com os exemplos, né, gente? Sempre esqueço. E se não funcionar aqui, funcionou. Legal. Ah, vamos confiar que funciona, gente. Qual é o problema? Esse. Funciona. Não funciona, o WA. Coisa boa. Eu acho que eu vou testar as duas medianas, então. Vamos pensar mais um pouco. Eu sei que é a mediana, mas por que a mediana? Hum. Então a gente pode pensar que, mensagem, se é par, tem que pegar a média dos elementos centrais. Hum, faz sentido. Faz bastante sentido, inclusive. Hum, mas vamos escrever de uma forma mais matemática. Então eu quero escolher um valor X, e aí eu vou ver ter essa diferença de todas as posições do array e o X. Isso aqui é só um somatório, acho que todo mundo conhece, de 0 até n, aí I é cada posição do array, e X é o valor que eu escolhi para a mediana. Beleza? E a gente quer minimizar isso. Entendi. Então é como se, por exemplo, nesse caso, o melhor valor possível é o 3, porque todo mundo vai se mexer para esse centro, que é o 3, né? Esse vai ser, esse vai se mexer um, esse vai se mexer um, esse vai se mexer 2, esse vai se mexer 2. Tá, tudo bem. Então, se n for par, a minha mediana, na verdade, vai ser isso aqui. Então, eu pego a média entre os dois elementos da mediana, porque aí eles vão ter que se mexer o mínimo possível para esse meio. Faz sentido. Tá, tudo bem. Mas e se aqui tivesse um 4? Entendi, entendi. Tá, tudo bem. Entendi. Então, se eu tivesse um caso que fosse 1, 2, 4, 5, 4. E der 6. Tá certo. Tá certo. Espero que funcione. Essa questão, ela tá meio fora do lugar, porque ela é um guloso, mas era para mostrar o sorte. Mas vamos para outra questão. Eu acho que vai passar agora. Se não passar, meu Deus, deu agora no caso 3. Meu Deus. O que aconteceu, gente? Ai, meu Deus. Eu acabei de perceber um problema, gente, no meu código antigo, que é que vai dar overflow, né? Quando eu somar. Então eu tenho que ter um log long aqui. Ai, long long. É, long long. Eu não vou conseguir passar essa questão, não é possível. Acho que tem int aqui. Int, long long.
Ai, meu Deus. Esse é o meu código antigo funcionava? O que eu fiz errado? N sobre 2, N sobre 2 mais um. Isso é a mediana mesmo? No caso, de valores pares? 1, 2, 4. 2, 4, 4, 2. Não, não, tá errado. Se eu fizer 1, 2, 4, 5 e dividir por 2, a mediana tá aqui. Nossa, tá errado. Nossa. A mediana tá em -1 e 1. É, peguei a mediana errada. Eita. É, porque se a gente tem tamanho 4, 4 sobre 2 vai dar o índice 2. Mas tá zero indexado. Então, gente, vai passar agora e a gente vai para outra questão, porque essa questão não tá muito produtiva, não. Eu acho que ninguém tá entendendo nada. Mas a gente vai voltar nela depois. Eu prometo. Com, com um professor melhor. Pronto, passou. Eba. Vamos para uma questão mais educativa agora. Pelo amor de Deus. Tipo essa. Acho que essa é educativa, né? É, essa é mais educativa. Tá, vamos lá. Tá, vamos lá. Tem um jogo, e aí o jogo é por fase. Para avançar no jogo, ele tem que derrotar N dragões que estão nesse nível. Kirito e dragões têm força, que é um número inteiro. No duelo entre dois oponentes, o resultado é determinado pela sua força. Tá tudo bem. Beleza. Se ele tá duelando com um dragão e a força que ele tem não é maior do que o dragão, então ele morre. Mas se a força dele for maior do que o dragão, ele consegue derrotar e ele ganha um bônus. Tudo bem. Ele pode escolher a ordem que ele vai lutar os dragões. E aí você quer saber se ele pode avançar para o próximo nível do jogo. Ou seja, derrotar todos os dragões sem uma única derrota. Então, ele vai te dar, tipo, a força de cada dragão e o quanto ele ganha derrotando um dragão. Isso aqui sempre é positivo, beleza? Então, sem muito. Ah, tá. Ele tem uma força S inicial. Então, inicialmente, ele tem uma força S, beleza? E a cada luta ele ganha um bônus Y. Deixa eu entender o problema? Papo de socar PC, verdade. Verdade, 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 verdade. Deixa eu entender o problema, gente. Basicamente, ele vai te dar um monte de dragões, que é como se fosse um array de dois de pares, dois valores. E aí, tu vai ter que decidir uma ordem para enfrentar esses dragões, para tu conseguir derrotar todos. Cada um que você derrota, você ganha mais força. Beleza? Alguma ideia? Alguém, alguém não entendeu o problema? Quer que eu explique de novo? Beleza, beleza, beleza? Ninguém falou nada, vamos continuar. É, Qual que é a parada aqui, né? Se toda vez que eu derroto um dragão, eu ganho mais força, ah, não faz sentido você enfrentar o dragão mais forte primeiro, certo? Porque você não é bobo. Se cada dragão que você enfrenta você ganha mais força, você vai primeiro enfrentando os mais fracos e ganhando força até chegar no último. Tipo, isso é intuitivo. Então, qual que é a ideia? A gente vai enfrentar sempre o dragão mais fraco que tiver e vai ganhando força, ganhando força, ganhando força, até chegar no último. E esse é o problema. Tá resolvido. Faz sentido, gente? Alguma dúvida? É... Entendeu? Esse é um problema simples. Isso é um algoritmo guloso, a gente vai estudar sobre. Mas como é simples, eu resolvi colocar logo aqui, porque eu acho que é bem intuitivo isso. É, Se você ganha mais força sempre que enfrenta um dragão, você quer enfrentar sempre o dragão mais fraco, para ganhar mais força. E tipo assim, se tu não ganha nem do dragão mais fraco, tu não vai ganhar de mais ninguém, né? Então, tenta com o dragão mais fraco. Se você pode escolher a ordem.
Ah, J. Vamos lá. Então, basicamente, você lê um inteiro S e um inteiro N. Tem que usar long e long? Não, acho que não. Inteiro N. E você tem um vetor de pares, que eu vou chamar de A, carinhosamente. Então, cada par é a força e o Y. Então, a força é o quanto esse dragão é forte e o Y é o bônus, o quanto eu ganho derrotando esse dragão. Então, eu vou ordenar e vou. Não, eu primeiro tenho que ler a entrada, né? Eu leio a entrada e aí eu vou ordenar. Alguma coisa está errada. Sim. Lembrei do que eu falei, que você pode ler um par assim. Então, aqui vai ser a força e aqui vai ser o Y. Então, você lê a força e o Y de cada dragão. É isso mesmo. E lembre do que eu falei sobre par. No C++, naturalmente, ele ordenou o par. Primeiro pelo primeiro elemento do par e depois pelo segundo. Então ele vai ordenar primeiro por isso. Então ele vai colocar os dragões de menor força no começo do array, quando você ordenar. E aí agora é só percorrer. Então vamos dizer que aqui é a força, que é o bônus. A sua força atual é dada por S. Eu vou até ler S como atual. Então a sua força atual é S. Então, aqui. No for each você pode fazer isso também, né? Tipo, pegar os elementos do par assim. Então vamos lá. Você tá indo no dragão mais fraco. E ahn, qual é a regra mesmo? Se a força dele não for maior do que a força do dragão. Então, quer dizer que se a força atual dele for menor ou igual à força do dragão, não é maior, deu ruim. E vamos fazer assim. Deu ruim, e aí eu posso dar um break, deu ruim, eu digo que a resposta é false. No final, a gente tem que printar é, sim ou não. Yes ou no. Assim. E tem que printar. Ah, tá. E aí a gente ganha. Quando a gente derrota um dragão, né? A gente ganha um bônus. Então, atual mais igual ao bônus. Isso mesmo. Acho que é isso mesmo. Então, se a gente não perder pro dragão, é porque a gente ganhou. Então a gente ganhou um bônus. Atual mais igual ao bônus. E aí, se deu ruim em algum momento, a resposta vai estar false. Se eu conseguir derrotar todos os dragões, no final a resposta vai estar 1. Porque eu não entrei nesse if e não aconteceu isso. E é isso. E vamos ver se funciona. J. Yes. Sim, somente pela força. Ah, tipo, eu tô tentando ordenar, tentando derrotar sempre o mais fraco. Mas, tipo, naturalmente, embora seja um par. Bom, naturalmente o C++ ele ordena, é, tipo, pelo par, né? Tipo, se os dois empatarem no primeiro valor, ele desempata pelo segundo. Então ele vai pegar o menor do, do segundo valor. Só que qual que é o negócio? Se tu não derrota é, um dragão de força X, não importa o bônus dele. Tipo, tu não derrota nenhum deles, entendeu? E se tu derrota um, tu derrota todos. Porque tu vai ganhar o bônus depois, então não vai diminuir. Faz sentido? Então meio que não importa o, o, o outro valor do par. Porque só importa a força. Porque se tu ganha de um dragão, tu ganha de todos que têm a mesma força que ele. É, disse que entendeu, então acho que tu entendeu. Beleza. Se alguém tiver alguma dúvida, pode perguntar. Vamos testar esse caso de teste aqui, ver se funciona.
Oxi, olha aí, eu deu no. Acho que tá certo. J. Acho que passou. Passou. Eba, passou, gente. Alguma dúvida na questão? Essa era mais fácil do que essa I, maldita. Ah, nossa, só vem bomba. Tá, tudo bem. Vamos nós. Menores valores mais próximos. Vamos lá, gente. Esse aqui já é quase um assunto à parte da aula. Eu vou ter uma conversinha com o cara que escolheu essas questões. Uma pena que sou eu mesmo, mas tudo bem. Vamos lá. O problema. Dado um array de n inteiros, você quer encontrar para cada posição do array a posição mais próxima à sua esquerda que tenha um valor menor. Bem simples o problema. Ele te dá um array e para cada cara você quer saber o índice da posição mais próxima com o valor menor. Se não tiver uma posição, imprima zero. Então, por exemplo, você tem esse array aqui, né? Para cada cara você quer saber o menor para a esquerda. O primeiro elemento, obviamente, não tem ninguém. Então é zero. Beleza. Aí você tem aqui 2. Aí você chega no 5. O 5, o menor para a esquerda dele é o 2. Então o índice do 2 é 1. Então a resposta para ele é 1. Beleza? Aí a gente vai para o 1. O 1 não tem ninguém menor do que ele. Então a resposta para ele é 0 também. Aí o 4. O primeiro menor do que ele é o próprio 1, que está do lado dele aqui. Então o índice dele é 1, 2, 3. Está um indexado. 3. Tá batendo, né? 0, 1, 0, 3. Tá batendo. Aí quando chega no 8, adiciona o 8. O cara para a esquerda é menor do que, mais perto que é menor do que ele é esse 4. Então, 4. Aí você chega no 3. O 3. O 8 é maior do que ele. O 4 é maior do que ele. O 1 é o quê? O 1 é menor. O 1 é menor do que ele, é isso mesmo. Então, a resposta para ele é esse 1, que está na posição 3. A posição deles aqui em cima. Então, acho que deu de entender já, né? A gente quer achar para cada cara a posição do menor cara do. A posição. Calma aí. A posição mais perto que tem um cara menor do que ele. É isso. Então, o menor valor mais próximo de cada cara. Beleza? Beleza, beleza? Todo mundo entendeu o problema? Deu de entender o problema? Sim? Sim? De boa? É, Qual que é a sacada para resolver esse problema? Então, tu tem um 2, aí tu tem um 5, aí tu tem um, né? Digamos que a gente quer criar uma lista das opções possíveis de serem os menores de alguém, certo? Então, por exemplo, a gente tem uma lista de opções possíveis de ser menores do que alguém. Isso vai fazer sentido, confia em mim. Pro 2, não tem ninguém na lista pra ele. Beleza. Aí quando a gente sai dele, a gente adiciona ele na lista. 2, beleza? Pro 5, olha na lista, tem o 2. Então a resposta pra ele é o 2. Aí coloca a posição do 2. Aí coloca o 5 na lista. Quando chega o 1, ele não vai. Ninguém que tá na lista serve pra ele, mas beleza, a gente coloca o 1 na lista. Só que, quando a gente coloca o 1 na lista, o que que a gente pode afirmar sobre os dois caras que vieram antes dele, o 2 e o 5? Alguém sabe? O 2 e o 5 podem ser resposta para algum desses caras aqui que estão na frente? Alguém sabe dizer? Não. Por quê?
Exatamente. Então, qual que é a nossa ideia? A gente mantém essa lista de números, só que quando aparece um número, a gente remove quem é menor do que ele da lista. Então, por exemplo, quando tá entrando um, esse 5 ele não vai ser a resposta de ninguém. Esse 2 não vai ser a resposta de ninguém. Só esse um. Aí agora nossa lista só tem um. Quando chega o 4, 4, eu deixo o 4 na lista ou só um? Porque o 1 é menor do que o 4. Alguém sabe dizer? Pode deixar. Por quê? Mas o 1 não é sempre menor? Exatamente. Simple Agor sacou. Ahn, Quando eu adiciono um cara, eu não removo quem é menor do que ele. Porque, tipo, esse cara pode ser resposta para alguém, como por exemplo o 5. Ele não vai ser resposta para um cara tipo 3, porque aí ele é maior do que o 3, então um vai ser a resposta. Então, eu meio que tenho que manter, enquanto estiver crescendo, eu vou mantendo, né? Tipo, adiciono 8. Só que assim que chega um valor menor, por exemplo, 3, eu removo todo mundo, o 8, o 4, e coloco o 3 aqui. Porque o 3 substitui todos esses caras aqui. Essa é a ideia da questão. Todo mundo entendeu? Faz sentido? E aí, na hora de calcular a resposta, é só ver quem tá no topo da lista. Tipo, explicando de uma maneira melhor, na verdade, assim que eu começo a processar um cara, eu removo da lista todo mundo que é maior do que ele. Porque esses caras não vão ser resposta mais e não são respostas pro cara atual. Faz sentido? Faz, faz algum sentido isso? Beleza? Beleza? De boa? Então a implementação é com pilha. Olha só, quem diria? É SAL, isso mesmo. Então vamos ver se eu sei quando ainda. Basicamente é isso aqui. Tem um inteiro N, tem um array A e tem uma pilha, que é a lista de valores que não é possível. Eu vou mostrar já já por que que a gente usa pilha e não outra coisa. Então vamos lá. Para cada índice, assim, eu vou ter que ter a resposta para cada posição. Então eu vou salvar aqui um N, beleza? Então vamos lá. Primeiro, a resposta para um cara é igual a vamos lá. Se a pilha estiver vazia, se minha pilha estiver vazia, a minha resposta vai ser zero, como ele fala na questão. Caso contrário, vai ser o elemento que está no topo da pilha, beleza? Que é essa ideia aqui da lista, né? Que o elemento que está no topo, beleza? Beleza. E aqui entra a grande sacada da questão, que é aqui no 1. Quando eu insiro 1, eu removo todo mundo que é menor do que ele. Então, vamos fazer aqui a remoção. Qual que é a ideia? Enquanto é, a minha pilha não estiver vazia e é, calma aí, isso vai ficar isso aqui. Já explico. É isso aqui mesmo. Então, enquanto tiver cara na pilha e o cara que tá no topo for maior do que o cara que tá entrando agora, eu tiro da pilha, que é essa ideia aqui, né? Eu tinha o 2 e o 5 na lista, só que quando eu vou colocar um,
esse cara não vai ser mais resposta, esse cara não vai ser mais resposta, porque esse cara é menor, então todo mundo que tá pra esquerda vai preferir pegar esse cara do que esse cara aqui. Então eu posso tirar da pilha. E muito importante, quando a gente termina de processar um cara, a gente coloca ele na pilha, o índice dele. Ah, importante. A gente tá colocando. Ele quer a resposta um indexada, então a gente tem que somar mais um aqui. Meio chato isso. Tá. Dito isso, acho que é isso. Enquanto a minha pilha não estiver vazia, eu vou removendo caras que são maiores do que ele da pilha. Pilha.pop. Esse é um assunto famoso, e o nome dele é pilha monotônica. Eu não vou entrar em detalhes nele. Eu coloquei ele mais como um extra da aula, é um assunto à parte, mas é interessante. Então fica aí de curiosidade. E é bem simples, e é uma ideia bem intuitiva. O nosso amigo Iago, ou Simple Iago, entendeu? Tipo, talvez codar seja mais difícil, mas a ideia é intuitiva, né? Iago, tá bom. É, Nosso amigo Iago entendeu de primeira. De primeira ou de segunda, mas acho que de primeira. É, Então é bem intuitivo. É um pouquinho chatinho de codar, porque essa ideia de remover da lista talvez seja meio difícil de pensar. Mas, como você já viu a implementação aqui, talvez não seja tão difícil assim. Sim, aí tem que printar a resposta. E aí, aqui, é, printa a resposta para cada índice. A gente já calculou aqui. Beleza? E é isso. Eu acho que é isso. Bem simples esse código. Tá. Olha que coisa boa. O que aconteceu? Deu tudo zero. Se a pilha estiver vazia, é zero. Caso contrário, pilha.top. Mais um. Pilha.push. Hum, eu não li o array. Olha só, que legal. Então, lembrem sempre de ler o array. E vamos ver se funciona. 010343337. Parece certo. Vamos ver se passa. Parará. E aí, Ivan? Quem viu sempre aparece, hein? Ahn, sim, essa é uma ideia, é meio que um extra da ideia de pilha, mas é uma ideia interessante. E passou. É, eu acho que a gente vai ficar por aqui, gente, porque as outras questões eu não estou em tempo hábil de fazer. Eu posso, assim, na verdade eu vou fazer a frequência e vou tirar dúvida de quem quiser ficar aqui depois. Alguém que fez e ficou com dúvida. Mas essa aqui eu posso dar ideia, porque era fácil. Basicamente, ele quer saber. Não, essa aqui não. Essa aqui não. Essa daqui. Calma. Essa aqui é a questão errada. É isso mesmo. Beleza. Sequência de parênteses é aquela mesma ideia que eu falei pra vocês. E sequência balanceada é a mesma coisa que, tipo, parênteses abre e fecha no lugar certo. E aqui ele quer saber, ele vai remover caracteres e ele quer saber qual é o maior tamanho possível para uma sequência regular. Beleza? Ahn, é, Então, nesse caso aqui, a resposta é isso daqui. Beleza? Você pode remover elementos de qualquer lugar. Tô tentando lembrar. Mas acho que a ideia aqui, gente. Deixa eu tentar ler de novo. Tá, tu pode remover parênteses de qualquer lugar. Beleza. Beleza. Deixa eu tentar lembrar. Bom, basicamente.
É, por exemplo, digamos que a tua sequência começa fechando. Independente do que tu fizer, esse caractere, ele não vai conseguir se encaixar nunca, porque não tem nenhum cara abrindo antes dele. Então ignora ele. Aí abriu, abriu, fechou. Bom, esse cara, esse parênteses aqui, ele conseguiu ficar com alguém. Então adiciona ele na string final, beleza? Aí outro cara conseguiu fechar com alguém. Então adiciona ele na string final. Então basicamente o que tu precisa fazer para resolver essa questão é achar quantos parênteses fechando conseguem ter um correspondente abrindo. A mesma ideia. Quem tem um cara que cons- quem tem um cara correspondente abrindo, tu pode adicionar na resposta final. E é isso. É bem simples a questão. É a mesma ideia da original. É só uma. Quem conseguiu fechar, tá na string final. É isso. Aqui nesse caso, mas por que 4 primeiro output? Eu te mostro. É, tu tem abre, abre, fecha. Esse cara entra na string final. Fecha. Esse cara entra na string final. Então, a tua string final é essa aqui. Abre, abre, fecha, fecha. E esse final aqui de fecha, abre, é inútil, porque esse cara não tem ninguém para fechar com ele e esse cara abriu sozinho. Então, inúteis. A gente pega só isso aqui. Faz sentido? E eu acho que eu vou pegar a frequência de vocês, gente. Mas pode ir perguntando. Eu vou. Já volto. Só parar de compartilhar para conseguir pegar a frequência.